Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, em mais uma noite especial, um dia especial, que estamos aqui para prestar culto ao nosso Deus, louvando e adorando, engrandecendo o seu santo nome. E faremos com alegria no coração, porque no Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E cá estamos nós para adorá-lo mais uma vez. Por isso, meus irmãos, convido-vos a abrir comigo as suas Bíblias no Salmo de número 47, livro de Salmos 47. No Salmo 47, a palavra do nosso Deus diz assim: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Amém? Por isso, meus irmãos, sejam todos bem-vindos e convido-os a mais uma vez prestarmos cultos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Amém? Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Abra sua Bíblia comigo. A palavra de Deus, Abacuque. Então, se te ajudar, é um profeta menor. Um dos últimos livros do Antigo Testamento. Hoje não dá mais para falar número de página, né, por causa das diversas versões que a gente tem da Bíblia. Mas Abacuque, capítulo 3, a oração dele no verso 1, a oração de Abacuque. Abacuque 3. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora o versículo 16. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pôs em silêncio
pois, em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Abacuque, capítulo 3, do versículo 1 ao 2, depois verso 16 até o verso 19. É um texto, era uma época difícil, o povo passava por uma grande provação. Deus, o profeta intercedia, pedia pelo povo, mas o que ele ouvia de Deus era o silêncio. A resposta de Deus era o silêncio. É tão ruim nesse contexto quando a gente está esperando algo de Deus, a gente fala com Ele e está tentando e busca uma resposta, e resposta nenhuma vem. Senão os dias que vão se passando, né? E a gente tem que aprender a conviver, e a gente tem que buscar a superação, tem que saber que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Então aí, em silêncio, a gente também aprende, é pedagógico esse silêncio de Deus, a gente aprende e a gente vai estruturando a nossa vida para que dias melhores possam acontecer conosco. Porque todas as lutas que a gente passa, a gente vive, elas são momentâneas, elas têm os dias, o dia que dá início e depois o fim, não é para sempre, a sua luta não é para sempre, e se ela se intensificar, se ela ficar ainda mais repetitiva e contínua, intensa, saiba que a graça de Deus, ela é suficiente para te fortalecer e te capacitar a vencer qualquer provação. Então, mais uma vez, seja bem-vindo no nome de Jesus, as famílias, irmãos e irmãs, pessoas amigas que nos acompanham pela internet, que Deus derrame graça sem medida sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um, adultos, crianças, jovens que estão aqui nessa noite, que a paz de Deus seja permanente nos nossos corações. Curve sua cabeça agora, feche os seus olhos. Vamos ter um tempo agora seu com Deus. Você, na presença de Deus, na presença de Jesus, o Espírito Santo habita no seu coração, Ele está no controle da sua vida. O profeta Jeremias, ele aponta, falando para nós de dias melhores, ou de um futuro melhor e seguro na presença de Deus. E ele fala que dias melhores virão porque Ele é o Senhor dos exércitos. Quando Abacuque ele ora, ele começa a lembrar de coisas que não estavam bem na vida dele, no meio do povo. A figueira não florescia, não havia fruto na vide, os campos não produziam mantimento, as ovelhas eram arrebatadas do aprisco. Olhava para os currais e ali não havia gado, mas ele diz: todavia a minha alegria está no Senhor, o meu coração, eu vou exultar no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Vamos colocar de pé, vamos fazer desse cântico a nossa oração. Jesus, em tua presença reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a tua morte
trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Jesus, Jesus, em tua presença reunimos todos nós na presença de Jesus. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Senhor, obrigado pela tua presença que é real. O Senhor que habita em nós. O Senhor é o motivo da nossa adoração, do nosso louvor. A nossa alma se rende diante de ti, se prostra. Nós rendemos graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas muitas bênçãos que sobre nós têm caído, têm sido derramados nas nossas vidas. E não queremos, Pai, olhar para algum problema que a gente possa estar vivendo, ou deixar que qualquer problema possa ser maior do que a esperança e do que a certeza de que o Senhor é suficiente para todas as coisas. Por isso adoramos a Ti, nos rendemos diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe. Pode sentar, igreja. Que tenhamos um tempo de bênção na presença do Senhor. Se você tiver o seu boletim em mãos, lembrando as nossas programações, ou a nossa programação semanal, os dias de culto. Hoje pela manhã, domingo, escola bíblica dominical. À noite, 19h30, culto vespertino. Esse é o segundo domingo, né? Então, próximo domingo, terceiro domingo, um culto de louvor, adoração ao Senhor. Terça-feira, culto de oração, 8 horas. Quarta-feira, os bereanos, né? Estamos numa leitura da Bíblia e, pela graça de Deus, nós essa semana terminamos Números, os 4 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Então, estamos avançando na nossa leitura e tem sido edificante para as nossas vidas. Qualquer visitante, irmão e irmã, que queira fazer parte, quarta-feira aqui no Salão Social, tá bom? Quinta-feira, estudo da Palavra de Deus. Então, essas 3 reuniões, terça, quarta e quinta, 8 horas da noite, aqui na igreja, tá? Nessa quinta-feira, além do estudo, nós vamos terminar 8:45, né? Vai estar dando início os ensaios do grupo Betel. Então, procura o nosso irmão Luiz Carlos, o presbítero Johnny, tá bom? Eles vão estar aí dando as diretrizes para vocês, tá? Então, eles dois estão ali,
Vocês olham para ele, guarda bem o nome aí, a fisionomia deles, né? E quinta-feira a gente vai estar aí nos ensaios, já a preparação para o Natal, bom? Então, aqueles que queiram fazer parte, vai ser muito bom ter você conosco. Deixa-me ver, você tem no nosso boletim também, a Academia de Louvor, dia 18 e 19, procura também o presbítero Johnny, tá? Dia 18 e 19. Também está em destaque sempre no boletim a oração pela igreja perseguida. Agora, no boletim está o Vietnã. Vá acompanhando, se você tiver outros países que já é do seu conhecimento, então acrescenta aí, vai orando e pedindo a intervenção de igreja, a intervenção divina de Deus. A igreja perseguida é naqueles países que são fechados o evangelho e que missionários estão lá, famílias estão lá, e eles estão sendo perseguidos, sendo presos, sendo mortos, né? São países também que, no caso aqui do Vietnã, eles estão em mudança de leis, e nessas mudanças, às vezes, inclui a proibição do culto cristão, né? Então, vamos estar orando pela intervenção de Deus, e que o evangelho, como Paulo disse, a palavra de Deus não está algemada. E aí a gente tem prova disso. Deus sempre guardou uma igreja forte, um remanescente que resiste a qualquer tipo de provação, de perseguição, e glorifica o nome de Deus. Então, nesses dias, o que Deus espera não é número de igrejas que a gente tem aqui no Brasil, pensando no nosso contexto de país, o número de igrejas que nós temos e que são abertos, dia a dia a estatística é enorme, igreja de diversos nomes. Então, o que Deus quer são corações para adorá-lo, para servi-lo em qualquer tempo. Eu penso, num contexto como esse, se o Brasil de repente mudasse, uma reviravolta, nós temos total liberdade de louvar a Deus, não sofremos nenhum tipo de represária, né, de perseguição, mas se de repente essa história mudasse, né, você estaria disposto num domingo como esse, estar aqui, a qualquer momento a igreja ser invadida, né? E a gente ser arrancado, preso, algum tipo de perseguição, né? Então, é mais ou menos nesse contexto que esse pessoal, que esses irmãos, eles estão vivendo. Muita perseguição e muita luta da própria vida, do próprio corpo, né? E não é nada fácil. Então, que estejamos em oração por eles, tá? Pela igreja, por esses irmãos missionários e famílias. Mais algum aviso que alguém queira passar para a igreja? Não, né? Estou seguindo aqui o nosso boletim. Então, que Deus nos dê agora um tempo de bênção, né? Continue nos dando. Se você tiver com o seu celular ligado, né? Quando eu falo ligado, é a tentação, né? Da nossa igreja ter internet, Wi-Fi. Então, não manuseie, prejudicial, tanto para a sua vida de culto, como também para a transmissão, né, do nosso culto, que precisa de uma força maior. Então, pensando nisso, traga o seu coração em adoração, em louvor a Deus, e vamos juntos, numa só alma, num só pensamento, adorar ao Senhor. Eu quero fazer uma leitura agora. Se a sua Bíblia estiver aí com você, abra em Hebreus, capítulo 7, Hebreus 7. Quero convidar logo em seguida o grupo Ágape, Hebreus, capítulo 7. Hebreus 7, Melquisedeque, tipo de Cristo. Primeiro verso: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta
rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 ao 3, depois da continuidade, está contextualizando o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Nós temos nessa carta dos Hebreus, em outras epístolas escritas por Paulo, como Coríntios, nos Evangelhos, nas palavras de Jesus, Jesus ensinando seus contemporâneos, a palavra de Deus chegando até hoje ao nosso coração e falando da importância que é a nossa cooperação no reino de Deus. No Antigo Testamento era preciso para que o tabernáculo, o templo, a sinagoga fosse mantida, né, no que era necessário. Hoje, da mesma maneira, para a igreja se manter nos seus compromissos, o patrimônio que tem alcançado, então conta com os dízimos e com as ofertas do povo de Deus. A nossa igreja, ela não recebe verba de governo, de nenhuma instituição. Ela se mantém através de vidas que se dispõem com toda alegria a se doar para o reino de Deus. Então vamos juntos agora louvar ao Senhor. À medida que estivermos louvando a Deus, você tem a liberdade de dizimar, trazer o seu dízimo, a sua oferta, e façamos isso com alegria ao Senhor. Peço à igreja a colocar-se de pé. A voz do Evangelho 304, esse cântico, esse hino, ele tem uma mensagem muito forte sobre o Evangelho, que se faz ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Então, o que Deus já fez por ti? Pois tanto ao mundo amou, e ao perdido pecador, que do céu mandou seu Filho para ser seu Redentor. A voz do Evangelho. Do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu mandou seu Filho ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz. É o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e
pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Amém. Um tempo de oração agora. Vou pedir ao Sierra que esteja orando, a igreja toda. Vamos nos levar agora em gratidão ao Senhor. Espírito Santo. Seja assim conosco. Seja consagrado a Ti. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, irmãos. Tempo bom, quando estamos na casa de Deus. Um tempo especial. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas. Lucas, Evangelho. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Apenas o verso 2. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Aqui a apresentação de Jesus, nós já fizemos a leitura no domingo passado desse texto, incluindo o versículo 21, que está falando da circuncisão de Jesus ao 8º dia, quando Jesus foi circuncidado e batizado. Hoje nós temos mais uma criança, mais uma vida que é bênção de Deus ao mundo, assim como seus pais. Maria e José trouxeram Jesus, isso foi preciso, porque eram tementes a Deus. E hoje eu gostaria de chamar a Josi, o esposo, a Josicléo, a filhinha Pérola Helena, a Josicléo Claudeci, são irmãos nossos, conhecem o Evangelho, a palavra de Deus, e são instruídos e já sabem da responsabilidade que é de criar os filhos, né? Esse é o primeiro, né? Então, criar os filhos, no caso, a Pérola Helena, no temor do Senhor, no ensino da palavra de Deus. E a gente sabe o quanto é preciso que os pais estejam exercendo esse ofício que lhes cabe, não transferindo, mas abraçando, e vão ter filhos. No futuro, essa semente, ela vai germinar e vão ter filhos tementes ao Senhor. Além de ser agradável aos pais, também tementes a Deus. Eu gostaria de convidar o presbítero Alberico. Chega até aqui, Alberico. E Alberico vai estar fazendo uma oração
eu juntamente com ele vou estar impondo as mãos. A igreja, coloque-se de pé, estenda uma de suas mãos. Amantíssimo Deus, querido Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Um momento especial, ó Pai, quando essa criança está sendo apresentada a Ti, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, pela vida da Pérola, que a boa mão do Senhor esteja presente sobre a sua vida. Que a boa mão do Senhor esteja presente sobre a vida do casal, sobre a vida deste lar. E suplicamos, ó Pai, que as bênçãos do Senhor sejam estabelecidas na vida deste lar. E que a Pérola possa crescer no conhecimento da Tua palavra. E que, num futuro bem breve, ela possa estar Te louvando, ela possa estar Te glorificando, e que ela seja, ó Pai, dedicada inteiramente ao Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Que seja uma vida que esteja crescendo para louvar e para glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós Te pedimos, pela vida da família que está conosco aqui nesta noite, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a vida de cada componente desta família. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Oramos, agradecidos para o louvor da Tua glória. Amém. Amém, Senhor. Pode sentar, os irmãos. É mais uma vida, né? Que Deus traz com a sua graça, com o seu amor, e a alegria também de estar conosco, né? Quero agradecer pelos pais, a família da Josiclé, a todos os familiares presentes. Que Deus derrame graça sobre a vida de vocês, as pessoas amigas que estão nos visitando, né? Deus seja gracioso com cada um dos que estão aqui nessa noite, tá bom? E eu quero convidar o grupo de louvor. Vamos juntos ter um tempo agora de adoração ao nosso Deus. Tenhamos liberdade de exaltar o nome daquele que é digno de louvor, de adoração. Graça e paz, igreja, amém? Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Sei que está friozinho, mas o Espírito Santo possa aquecer seu coração, incendiar a tua vida com a alegria dele. Você possa se dispor na presença do Senhor a adorar com ousadia, com alegria, com toda adoração que só ele é digno de receber. E esse cântico se chama Com Alegria. Que você possa estar de todo o teu coração alegre em servir ao Senhor. Porque Ele se agrada da tua presença hoje nesse lugar. Da tua adoração, do teu coração sincero. Nesse momento desse cântico, eu queria que você saísse do seu lugar. Cumprimentasse a pessoa que está ao seu lado. Talvez você não teve oportunidade. Se é ela que ela é bem-vinda. No nome de Jesus. Amém. Ao chegar aqui nesse lugar, encontrei você feliz.
ser feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Com alegria, cantamos com alegria, dançamos no amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Com alegria, cantamos com alegria, louvamos no amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou estar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou estar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Com alegria, cantamos com alegria, louvamos no amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Com alegria, cantamos com alegria, louvamos no amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Com alegria, cantamos com alegria, louvamos no amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus. Te abençoei, fui abençoado também. Aleluia. Que o Senhor possa abençoar a tua vida nessa noite. Que a paz do Senhor possa inundar o teu coração, o amor do Senhor, a graça. Que você possa se chegar na presença do Senhor e desejar cada vez mais ouvir a voz do Senhor dentro do seu coração. Ouvir o Senhor falar ao teu coração através da palavra dele. Que você possa desejar isso. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu me despojo de todo o meu pecado, de tudo aquilo que me atrapalha de chegar na tua presença. Eu quero me desencilhar de tudo aquilo que tem deixado me afastado do Senhor. Adoro o Senhor. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença. Mas que a terra seca anseia pela chuva.
guardarei teus mandamentos, pois para mim são mais preciosos do que ouro ou prata ou qualquer riqueza, pois tuas bênçãos irão e me alcançarão, e bendito eu serei. Os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei, a minha alma Senhor, a minha alma anseia por tua presença, mais que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei teus mandamentos, pois para mim são mais preciosos do que ouro ou prata ou qualquer riqueza, pois tuas bênçãos irão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Creia nisso. Creia que não há nada mais importante, nenhum tesouro, nada nesse mundo é mais importante do que a presença do Senhor, do que o agir do Senhor na tua vida. Nada nesse mundo se compara à presença do Senhor no teu coração, a alegria do Senhor. Por isso se achegue cada dia mais na presença do Senhor. Se renda ao amor do Senhor, que é derramado a cada manhã, a cada dia, sobre a tua vida. Deixe de amar esse mundo e deseje o Senhor. Deseje a presença do Espírito Santo no teu coração. Deseje e anseie por mais do Senhor em ti. Esvazie-se dos teus conceitos, daquilo que você ama, e se volte para a presença do Senhor. Se volte para o amor do Senhor. Se renda, clame ao Senhor. A ti eu vou clamar,
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, A ti, Senhor. a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver.
eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Diga ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis a minha vida entregue nas tuas mãos. Eis meu coração, Pai, aberto a te receber, a receber o Senhor como único na minha vida, a receber o Senhor como suficiente. Eis-me aqui, Senhor, para ir onde o Senhor quer que eu vá. Eis-me aqui, Senhor. Diga a Ele, Senhor, eis a minha vida entregue nas tuas mãos. Transforma meu coração, transforma a minha vida, Senhor. Tira do meu coração todos os medos, as angústias, todo o sofrimento, tudo aquilo que tem me distanciado do Senhor. Peça assim Ele, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar. Tira toda a venda, todo o véu que separa, que me impede de ver o amor do Senhor, de enxergar a grandeza, a majestade do Senhor na minha vida. Peça a Ele, Senhor, usa meu coração, usa minha vida a serviço do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, rendidos. Nós nos rendemos, Senhor. Nós nos entregamos, Pai, na Tua presença. Nós queremos, Senhor, deixar o nosso velho homem e se encher daquilo que o Senhor tem para nós, do Teu Espírito Santo, do novo homem, Senhor, nascido no Senhor, transformado. Oh Pai, vem sobre nós, Senhor, vem sobre cada um que está neste lugar. Alcança os seus corações, vidas, Senhor, sedentas, que necessitam do Senhor, vidas que se achegaram a esse lugar, Senhor, precisando de um toque, de um despertar do Teu Espírito, Pai. Vem sobre cada um de nós, sobre a vida da Tua igreja, Senhor, neste lugar. Alcança os corações, alcança no Senhor, toca no Senhor. Espírito Santo, move os nossos corações, as nossas vidas como igreja, como Teu corpo, chamados, Senhor, enviados pelo Senhor a proclamar, a anunciar a vinda do Senhor. Oh Pai, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Ti, Jesus. A Tua igreja carece da Tua graça, do Teu amor. Em nome de Jesus, Pai. Eu me rendo, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Toca nos nossos corações, Pai. Nós clamamos, Senhor. Nós suplicamos, Senhor. Tira toda a dureza do coração. Tira toda a dureza dos nossos corações, Pai. Quebra-nos, Deus. Quebra as nossas vidas e nos refaz para a Tua glória, Pai. Renova as nossas forças, Pai. Renova os nossos corações, Jesus. Nós precisamos do Senhor. Nós carecemos, Pai, da Tua misericórdia sobre os nossos corações. Nós temos nos esfriado. Nós temos nos distanciado cada dia mais do Senhor. A Tua palavra diz que haveria um tempo
em que o amor de muitos se esfriaria. Oh, Pai, a tua igreja tem se distanciado cada dia mais do Senhor, Pai. Os olhos não estão voltados para Ti, Pai, mas para as riquezas desse mundo, para as ambições. Pai, renova, Senhor, a tua igreja, o teu corpo, Pai, que carece da tua graça, do teu amor, Pai. Espírito Santo, toca cada coração nessa noite, vidas sedentas do Senhor, vasos secos, vazios, sem teu Espírito Santo. Vasos que anunciavam o Senhor e hoje estão calados. Bocas, pés do Senhor que estão amordaçados, Pai. Remove, Pai. Remove toda a mordaça, toda a dureza, todo o cansaço. E renova as forças. Espírito Santo, derrama sobre a tua igreja, Pai. Derrama os dons do teu Espírito, Pai, sobre cada um de nós. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Aviva os nossos corações para a glória do Senhor, Pai. Para a glória do Senhor, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Nós precisamos de Ti. Recebe, Pai. Recebe as nossas vidas, Pai. Olha para nós, Senhor. Se compadece de nós, Deus. Recebe a nossa adoração, Pai, como oferta ao Senhor. Indignos nós somos, Pai, mas pela Tua graça nós somos salvos. Teu amor, nós somos redimidos, fomos alcançados, Pai. Recebe a nossa adoração, Pai, que é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Amém. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmo 139. Eu não vou ler todo o Salmo, são 24 versículos, mas à medida, eu peço que você deixe sua Bíblia marcada nele, à medida que a gente for compartilhando a palavra de Deus, ou o Salmo, ou parte dele, a gente vai destacando, tá bom? Deus onisciente e onipresente, é um salmo escrito por Davi. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Pai, pedimos que o Senhor, Teu Espírito Santo, possa agora falar ao nosso coração, da igreja, dos irmãos, daqueles que nos acompanham pela internet. Fala profundamente a nossa alma tem sede de Ti, a nossa alma anela, deseja em ouvir a Tua voz. Por isso, fale ao nosso coração,
lembrando, Pai, que a Tua palavra também ela é alimento. Quando a gente lê, quando a gente busca conhecê-la, ela vai nos fortalecendo, principalmente a nossa vida, em áreas que são precisas. A nossa adoração, o nosso louvor, a nossa vida é diferente quando temos como base a Tua palavra, Senhor. Então, que nós não nos apartemos dela, que nós busquemos cada dia mais conhecê-la, que haja uma disposição da nossa alma, do nosso corpo, do nosso intelecto, e que o nosso espírito seja alimentado e fortalecido, Deus. Conceda-nos essa bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com a igreja sobre a importância de compreendermos e decidirmos sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas à luz desse salmo. Observe o Salmo 139, há algumas dimensões da nossa vida. Ele é um salmo de autoria de Davi. Se a sua Bíblia for igual à minha, no título abaixo está destacando, é um salmo de Davi. E ele é alguém, Davi, a maioria dos salmos foram escritos por ele, salmos de uma pessoa que a gente percebe que tinha uma vida de intimidade com Deus, uma pessoa que aprendeu a conviver e a saber lidar com os triunfos, com as vitórias, mas principalmente com as derrotas. E a maior derrota foi decepcionar a Deus. A maior derrota, uma das maiores guerras de Davi perdida, foi perder ou decepcionar a sua família num tempo em que o rei desfrutava de grande experiência na vida, no seu reinado, mas ocorreu. E o que ele destaca aqui é a ideia de que a nossa vida é um flagrante diante de Deus, que não adianta a gente querer fugir da presença de Deus. É como se nós estivéssemos num campo aberto e não houvesse possibilidade alguma de nós, por um segundo sequer, a gente se ausentar da presença de Deus. Então, esse é o foco do Salmo, e fica muito claro na dimensão que ele vai falando, que ele vai decorrendo. Então, ele vai destacando a nossa vida em alguns aspectos. Isso nos remete também à realidade em que viveu o profeta Jonas, quando ele tentou fugir da presença de Deus. E desceu, e ele foi descendo. Ele tinha que subir para Nínive, mas Jonas foi descendo, e desceu para Tarsis, pegou um navio que era em direção a Jope, pegou um navio, ele poderia ficar na parte de cima do navio, mas ele desceu, ele estava sozinho lá no porão. E ali Deus, ele não estava oculto da presença de Deus. Deus fez com que viesse uma tempestade, um maremoto, e aquele barco ia se destruir, se despedaçar. E Jonas disse: não é nenhum de vocês, a causa de tudo isso sou eu desobedeci ao Deus criador do céu e da terra. E aí, não adianta, Deus enviou um peixe, o peixe engoliu Jonas, ele estava lá no ventre do grande peixe, e não adianta querer fugir da presença de Deus. Mesmo sendo engolido pelo peixe, Jonas lembrou-se de Deus. Ele lembrou-se de Deus, e é uma das orações, tem algumas em destaques, célebres orações em destaques na Bíblia, e a de Jonas é uma delas, mais intensa e rica em quebrantamento, em apelo, em socorro pelo auxílio divino. Então, na vida, se nós quisermos ser prósperos e bem-sucedidos, nós temos que desenvolver essa realidade de que nós existimos e não somos obras do acaso. Deus nos conhece perfeitamente e Ele nos ama da maneira que nós somos. Ele nos ama com amor eterno. Ele jamais
é do caráter de Deus, ele jamais pode abandonar um filho seu. Então, é uma realidade da palavra de Deus, quando o salmista compara: ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Então, é um amor que não se pode medir. Jesus, ele fala na sua palavra que nós, os pais terrenos, nós sabemos dar as boas dádivas aos nossos filhos. Os pais são capazes de tudo para ver os seus filhos supridos em suas necessidades. Pode ser pequenos, homens, casados, solteiros, mas os pais ainda assim, eles mantêm esse amor, esse cuidado, esse zelo. Aí nessa linguagem, nessa comparação, Jesus diz: e muito mais o vosso Pai Celeste, Ele se importa com vocês, Ele vos ama. Só que nós nos convertemos, chegamos à igreja e parece que a nossa sensação é outra. A gente não consegue desfrutar da presença de Deus como amigo, como pai, como conselheiro, como aquele que conhece toda a nossa estrutura, toda a nossa vida e requer de nós, e nós não podemos fugir dele. Porque quando nós não admitimos ou não temos um encontro com nós mesmos, uma aceitação de nós mesmos, é porque nós estamos fugindo de Deus. Nós não tivemos ainda um encontro com Ele. E à medida que nós formos na direção de Deus, que o Espírito Santo nos conduzir, a gente tiver essa percepção, esse discernimento, aí você vai ter dias melhores, você vai entender o sentido da sua vida, que você não é simplesmente, não está aqui de passagem, dias contados, não sei quantos dias, cada um de nós iremos viver, mas não é cada um dos seus dias, ele é para o louvor e para a glória de Deus, e ele deve ser bem vivido. Você tem que buscar esse discernimento para viver. Então, muitos estão pelas igrejas e eles não têm. Eles chegaram provavelmente a uma experiência de conversão, mas daí em diante eles não conseguem o avançar, não conseguem crescer, amadurecer no seu relacionamento com Deus. Então, eu acredito que esse salmo, ele vai nos dar algumas dimensões, algumas ideias que pode nos socorrer em momentos difíceis. A primeira dimensão que o Salmo nos mostra da nossa vida é que nós temos uma vida pública. Isso está no versículo 2. Sabes quando me assento e quando me levanto. Então é o nosso andar, é aonde nós estamos, é o nosso convívio social, a nossa vida pública. Por exemplo, você me conhece, mas o seu conhecimento dentro da vida pública, ele é limitado. Talvez você tenha uma visão da minha pessoa, assim como eu posso ter de você, e ela ser errada, né? ou às vezes eu ter uma visão que eu acho que é certo, e eu estou errado na maneira como eu vejo. Eu estou falando vice-versa, tanto como você olha para mim, como eu olho para você. Mas é uma vida pública, é o meu levantar, é o meu deitar, é o meu convívio, é o meu andar, que não tem como eu escapar. Então, a primeira dimensão é uma vida pública. Segundo, uma vida privada. Quando ele usa a expressão, no versículo 3, os meus caminhos. O Senhor conhece, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então, aquela vida que eu tenho, provavelmente em família, é ali onde algumas coisas ela não se torna pública, porque é só vivida em família. E ainda tem aqueles que são casados, a vida com a esposa, com a mulher,
Então é mais uma particularidade da sua vida privada que vai ser tornada a ser conhecida. Não é pública, é privada, mas já foge do seu controle. Ela é conhecida. Você quer saber de uma coisa? A mulher, ela é um ser único, é um ser perfeito. Quando Deus olhou para o homem em Gênesis e disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Então, nada como uma mulher. Eu estou falando da figura de Deus que você não pode fugir, mas a segunda que você não pode fugir é de uma mulher. Você não escapa. Você pode fugir da Polícia Federal, você pode fugir do FBI, mas se uma mulher, ela se empenhar em cuidar de você, ela vai, e não adianta você se espernear. Você não vai fugir. Então, a melhor coisa é você saber, ou ter segurança, de que nessa sua vida privada, alguns de vocês estão dando um risinho assim no canto da boca, né? Eu já imagino aquela cena, né? Do camarada tentando fugir, escapar, e não adianta. Então, é um flagrante que não dá para você esconder. Eu lembro, eu estou falando da minha esposa, esse ser maravilhoso, esplêndido, mas eu lembro da minha mãe, a sensibilidade e a afinidade que ela tinha. Ela, um tempo atrás, ela comprava aquele leite condensado, e era uma luta lá em casa, somos em 4, né? E então ela tinha que cuidar. E ela ia dormir, e a gente sabia onde estava o local. Mas a sensibilidade dela era tão grande que ela guardava num fogão antigo. E não tinha como. A gente ia bem devagarzinho, puxando a tampa. Mas chegava num ponto que ele falava, creco. Né? Aí, quando a gente olhava assim, quem estava atrás? Não tem como escapar. A mãe sabe. Sabe aquelas mães que não fizeram medicina, mas elas perscrutam o filho, quer sentir o hálito, o cheiro, como que veio da roupa. É mais ou menos, a mulher é esse ser. E a melhor coisa, você sabe por quê? Porque vai nos completando. O homem já é todo desajeitado. O homem, ele não tem muito discernimento das coisas. Tem hora que ele é meio, eu não vou falar diferente, tá bom? Mas é como se tivesse meio alienado, né? Em outro mundo. Aí precisa da mulher para que chegue e, em alguns pontos, reeduque. Não estou dizendo, quando eu falei que a mulher é perfeita, que ela acerta todas. Quantas e quantos erros a mulher pode cometer. Mas é nesse equilíbrio de família, de particularidade, de privacidade, que a gente vai conhecendo uma outra dimensão da nossa vida. A terceira, pública, privada e agora íntima e secreta. No versículo 4, ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Então, nessa vida íntima e secreta, o que se caracteriza é o meu eu, é o meu ser diante de Deus. Como ele é assustador, a palavra me não chegou à língua, e Deus, e tu, Senhor, já conhece todas. Então, por que nós não vivermos intensamente para Deus? Porque se Ele conhece a minha cama, né? Ele conhece o meu quarto, Ele me conhece ali na minha intimidade, então por que eu não abrir o meu coração para Ele, sabendo que Ele me ama, me conhecendo, sabendo que eu sou? Porque um dia, quando Deus nos escolheu, Ele já sabia da nossa estrutura, Ele sabia dos nossos acertos, dos nossos erros, já sabia. Ele não nos chamou para o reino
para uma conversão enganado. Não é nada disso. Mas ele já sabia. Então, quando alguns crentes dizem assim, eu estou desviado, às vezes eu uso esse termo aqui, eu me desviei de Deus, não acontece isso no termo de filiação. Pode acontecer dentro de um sistema religioso, de igreja, seja evangélica ou qualquer outra que seja. Algumas igrejas que apregoam usos e costumes e são muito rígidas, alguns membros chegam a ser como que oprimidos. Não estou dizendo que a nossa igreja seja perfeita e não tenha suas falhas, mas algumas igrejas, nesse contexto que eu estou falando de vida íntima, secreta, algumas igrejas chegam a cometer o erro, ou exercer o juízo que não lhes, ou pessoas, ou a própria igreja exercer um juízo que não compete a ninguém, e nem a uma instituição, igreja, placa denominacional. Então, nessa vida íntima e secreta, aí Deus, Ele me conhece perfeitamente e me aceita do jeito que eu sou. Mas, além dessas três, tem uma outra, é a vida inconsciente. Veja do verso 13 até o 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então eu vou me conhecendo, e às vezes a gente toma um susto. Eu lembro de um pensador que uma vez falou que nós não podemos matar os nossos demônios, porque senão a gente acaba matando os nossos anjos. Está falando da luta que a gente vê. Lembra da leitura que nós fizemos de Abacuque, quando ele disse, ele encontrou podridão no seu ser, nos seus ossos, e ele acabou como que reconhecendo assim a sua futilidade, a sua estrutura humana. Então não se assuste quando as caras do seu interior, do seu inconsciente, se evidenciar algumas maldades. Eu acho que é até bom para a gente admiti-las no nosso secreto com Deus, sabendo que Ele nos conhece, e aí você vai começando a desenvolver a sua vida, porque nesse inconsciente, quanto mais você se der a conhecer, quanto mais você for em direção de Deus, mais você vai descobrir o quanto Deus te ama, a pessoa de Deus, e a glória dele vai refletir tão forte na sua vida, que você vai viver em conformidade, em equilíbrio com a vida. Nós vivemos uma geração que ela procura de todas as maneiras ajudas e especialistas. As clínicas de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, elas estão ali abertas e atendendo um número enorme de pessoas que recorrem, porque nós somos uma geração atingida pelos medos, pelas as angústias, as inseguranças, as incertezas, mas é aí onde a gente acaba de ter um encontro conosco, em direção a Deus, levar o nosso ego, levar o nosso eu à presença de Deus. Na linguagem bíblica, no Salmo 117,
o salmista ele nos ajuda quando ele diz as emoções dele, a alma é responsável por essa parte, pela nossa vontade, né? Pelo nosso querer, os nossos desejos. E aí o que ocorre? A alma dele estava inquieta. E no Salmo 116 é uma conversa, não é loucura, mas é Davi dizendo ao ser dele: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Então não adianta a gente querer fugir do flagrante, real e aberto de Deus. Nós temos que viver para Ele com toda intensidade e transparência. E ainda que o mundo ou pessoas, ou até nós mesmos, nos rejeitemos ou não viemos nos aceitar do jeito que somos, isso acaba, isso tem um ponto final. Porque aí nós começamos a andar e a viver à luz de Deus. E a melhor coisa, e não é fácil, mas uma vez que você tiver esse encontro real, direto no alvo, você caminha a passos sem desvios, sem procurar atalhos, mas você descobre que o único jeito, a única maneira de você viver bem, do seu bem-estar, é indo de encontro a Deus. E nesse encontro, e nesse caminhar em direção de Deus, o que você vai encontrar é um ser, é uma pessoa, é um Deus, é um Pai de braços abertos. Porque foi dessa maneira que Ele expressou o seu amor por nós, há 2000 anos atrás, quando deu a sua vida na cruz do Calvário. E os braços dele ainda permanecem abertos para aqueles que ainda não retornaram ao seu seio. Ele talvez está à procura de você. Talvez ele está à procura do ser humano que tenta se esconder de Deus. Não adianta religião. São atalhos. A religião ela é importante. Ela não é um ópio, como falou Marx e outros pensadores. Mas a religião, a igreja, quando ela busca na sua transparência reconhecer as suas deficiências, as suas falhas, a sua dependência de Deus, ela pode ter agora a condição, ela pode exercer o seu papel de ajudar aqueles que ali estão, que congregam, que fazem parte da sua vida. Porque nós já percebemos que todos nós temos as nossas qualidades e temos as nossas qualidades e os nossos defeitos, as nossas deficiências. Ainda que você não me conheça por completo, ainda que eu não lhe conheça por completo como você é, mas Deus nos conhece. Então você não é juízo sobre mim, você não pode exercer juízo sobre mim, e eu não posso exercer juízo sobre você, a não ser estender a minha mão, ou ir de encontro à sua mão estendida para mim, quando você, na sua instrumentalidade, estivesse sujeitando a Deus. É a mão de Deus estendida para mim. É Deus usando a sua vida. Então, a gente acaba se assustando com algumas coisas na vida, em nós mesmos, mas isso é normal e é natural. É a vida que ainda não está apercebida de nós, que não chegou ainda no nosso conhecimento. É um eu que ele vai se dando a conhecer. E nesse se dar a conhecer, tem algumas coisas que são alegres, tem algumas coisas que são boas. Mas eu tenho que reconhecer, eu não posso me escandalizar, que tem algumas coisas que são profundamente refutáveis e abomináveis por mim mesmo, dentro de um juízo natural. Mas aí Deus vem e me aceita da maneira como eu sou. Veja, novamente a leitura, Ele me formou o meu interior, Ele me teceu, fui tecido pelas mãos de Deus, no seio de minha mãe.
Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me informaste. Eu não sei se tem uma outra versão diferente, mas pensando na nossa aqui, na nossa atualizada, o assombroso e o maravilhoso, então nos leva a esse contexto de ser aceitado nos meus valores, nas minhas qualidades, nas minhas deficiências e nos meus defeitos. E eu não estou falando de defeito físico, porque isso é um problema também. Pessoas que às vezes não aceitam a sua forma de ser, como foi criado, tecido. Você foi feito pelas mãos do Criador, é único, é única. Mas em algum ponto nós encontramos pessoas com complexidade. Eu lembro de uma figura aí da mídia, da televisão, que já tinha feito centenas de cirurgias. Casou a primeira vez, acho que a segunda também, com um médico especialista na área, né, de cirurgias, de correção, de melhorar a aparência, né? E essa pessoa acabou, não encontrava, não se aceitava. Então, não reclame, às vezes, do seu nariz, né? Tem gente que quer um nariz mais fino, e às vezes vai mexendo, mexe tanto no nariz, que fica parecendo né? Mas aceite você da maneira como você é. O ruim é quando às vezes a gente é criança, né? E criança é aquela que fala a realidade. Então não tem como você não ter sofrido um bullying, né? Quando era pequeno. Alguém denunciava algum defeito seu. E talvez essa denúncia, esse apontar, te traumatizou a tal ponto que você chegou na sua adolescência, na sua juventude, na sua parte, e você traz com você essa rejeição, porque agora você percebe que é real, ou que alguém falou, e aquilo acabou adoecendo você. E aí você mesmo se olha e diz, eu queria ser diferente. Mas não pode ser diferente, é você mesmo. E Deus te ama. E foi de uma maneira tão maravilhosa. O salmista diz, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Esse verso 16, os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Está falando de onisciência de Deus, o ser que conhece. Então não adianta a gente entrar em conflito, ou a gente tendo segurança em Deus, entrar em conflito, sabendo que Ele está no nosso futuro, e Ele tem o melhor para nós. Ou então, ou eu me apego a esse fato, a essa verdade, ou o meu hoje, o meu agora, vai ser uma guerra, vai ser um conflito, vai ser uma área de altos e baixos. Mas aí Deus vem, e do jeito que nós somos, Ele diz, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro, que livro? O livro de Deus, o livro da vida, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Então, por que querer escapar ou tentar escapar e não viver bem na presença de Deus e não correr, não colocar a nossa vida em correr na direção dEle? Pastor, mas como eu posso ir na direção de Deus? A palavra de Deus, ela nos conduz, ela nos orienta, são os conselhos de Deus, os princípios de Deus para a nossa vida. Então, em qualquer ponto do nosso viver, se nós fizermos isso, à luz da palavra de Deus, nós vamos estar bem. Não importa as circunstâncias, não importa como nós estejamos vivendo, a realidade, o fato é que eu vou estar bem.
Então eu não vou correr da luta, eu não vou correr do mal, eu não vou correr dos dias que estão para vir. Quando eu olhar para o futuro, eu vou estar bem. O meu hoje, eu já não vou viver o meu amanhã completamente doentio, porque eu não tenho uma estrutura de fabricar, de projetar e de fazer isso. Mas Deus pode, através da nossa rendição, através da nossa fé, nós podemos nos render e deixar que Ele nos conduza. Os últimos versos, sonda-me. Tem mais lições esse salmo, tem alguns conselhos que ele passa. É muito rico esse salmo. Mas o 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Conheça a vida do salmista e você vai ver se dentro dessas dimensões ele não está falando de uma vida pública, de uma vida privada, uma vida íntima, secreta, mas uma vida inconsciente. Quando a gente vê o pastorzinho Davi, a gente vê um lado dele, mas ele no auge do seu reinado, aí ele vem com uma figura muito assombrosa. Alguém como o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que Lucas mais tarde escreve, jamais poderia cometer um mal tão grande, um erro tão grande como ele cometeu. Somente os pagãos que não temiam a Deus é que poderia fazer tal atrocidade. Mas aí a gente chega nessa conclusão. Eu gostaria de orar agora. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Viva bem os seus dias. Deus, Ele está no controle de cada um deles. Eles foram contados, escritos por Deus, determinado, é essa palavra, quando não havia nada. Nenhum deles havia ainda. Pai, nessa noite, mais uma vez nós nos deparamos com a Tua palavra, com verdades, ensinos que a gente começa a refletir e a aplicar no nosso momento. E eu quero pedir pela igreja, pelos irmãos, para que a gente não fique dando tiros na nossa vida, em qualquer direção, mas que nós tenhamos um alvo coerente e certo, a começar em nós mesmos, o nosso interior, o nosso eu. O salmista, ele chega nos últimos versos, Pai, e ele diz: vê se há em mim algum caminho mau, porque ele mesmo, ainda algumas coisas, ele não tinha o conhecimento. Então, se há algum caminho mau que eu não tenho percepção, então me ajuda. Ele diz: guia-me pelo caminho eterno. E ele diz isso quando ele chega à convicção de que o Senhor conhece o coração dele, que o Senhor conhece o mais profundo dos seus pensamentos. Então, Pai, nós queremos crescer na nossa vida e nós queremos viver bem com o Senhor. Vivendo bem contigo, nós vamos viver bem com aqueles que estão à nossa volta. Então, conceda-nos uma igreja forte, uma igreja saudável, uma igreja que não recua, pode passar por lutas, por provações, momentos difíceis, em qualquer área, mas é uma igreja que vive na dependência do Teu Espírito Santo. São vidas que estão aqui, Pai, que não dependem absolutamente de nenhum recurso desse mundo, mas dependem completamente do Senhor. Então eu peço, Pai, pela salvação daqueles que ainda não tiveram uma experiência com o Teu senhorio,
com uma rendição, um encontro do Senhor, levando-os a mais perfeita e pura conversão. Não simplesmente estar numa religião, porque tudo isso perde o sentido quando o Senhor não é a base da nossa vida. Isso é para mim, isso é para cada um de nós, é para todos que nos escutam, porque é a tua palavra viva, que não fica algemada e que não se prende ao que eu simplesmente estou falando, orando nesse momento, mas ela vai invadindo os nossos corações e as nossas mentes em diversas áreas. E eu peço que não haja resistência agora, Pai, que teu Espírito Santo possa agora ir nas nossas mentes e nos nossos corações e fazer aquilo que nós mais precisamos. Às vezes nós idealizamos algo, mas o Senhor sabe do que nós mais precisamos. Então, nos ajude, Senhor. Conceda-nos a tua bênção, Pai, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o ensino do Espírito Santo, seja com todos vós, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Foi bom ter você aqui nessa noite. E até o nosso próximo encontro, estaremos em oração na terça-feira. Vá colocando a sua vida diante do altar de Deus. Mais uma vez, cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Deus te abençoe.